Salve, salve você aí agora, que está me assistindo, adquiriu esse curso. Estou começando aí esse curso maravilhoso de raciocínio lógico e matemático em exercício para você, meu filho, que aderiu ao nosso curso, tá? Você pode ter certeza que você não vai se arrepender. Qual o objetivo do meu curso? É resolver mais de 300 questões. Ouviu bem? São mais de 300 questões de raciocínio lógico e matemático, tá? Envolvendo todas as bancas, todo o conteúdo que você precisa saber para a sua prova, para você passar no seu concurso. E o que acontece? O nosso curso, você que aderiu e está estudando com a gente, você vai perceber que se você já fez qualquer cursinho de raciocínio lógico, tá? Se você já é um concursando, já vem estudando há um bom tempo, você vai perceber que aqui você vai ver muita coisa que você ainda não sabe. É isso mesmo. Você vai aprender comigo, professor Décio Souza, muita coisa que você que acha que já sabe o conteúdo, que já estudou bastante, você vai ver que ainda tem muito mais a aprender. Aqui eu vou ensinar para você tudo e mais um pouco. Beleza? Você pode ter certeza que esse curso será feito com excelência. A gente vai focar aqui em toda a parte de lógica e da parte lógica matemática, que é o assunto do seu edital, que é o assunto que vai cair na sua prova, tá? Serão apenas resoluções, serão resoluções de questões. É um curso em exercício, onde, lembrando, a teoria é mínima, tá? Aqui nós vamos aplicar a prática, nós já vamos direto para as questões e vamos resolver, tá? Uma por uma, e é claro, fazendo os comentários pertinentes em cima do conteúdo necessário para resolver cada uma. Tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso curso aqui. É um prazer, eu sou o professor Décio Souza, você já me conhece, tá? E seja bem-vindo ao meu curso de Raciocínio Lógico e Matemática em exercício. Então, vamos começar com a primeira questão? Então, de olho para a telinha. Vamos lá. Olha só, primeira questão, estamos aqui. Tá? Temos aqui a nossa primeira questão. Ela é da banca Funiversa, de 2015. Tá? Foi para agente de segurança prisional. Essas resoluções, as nossas primeiras questões, o conteúdo que nós vamos abordar é esse daqui, ó, proposições e conectivos e simbologia. Então, estamos em proposições, conectivos e simbologia. Começando com a primeira questão. Considerando que uma proposição corresponde a uma sentença bem definida, isto é, que pode ser classificada como verdadeira ou falsa, excluindo-se qualquer outro julgamento, assinale a alternativa em que a sentença apresentada corresponde a uma proposição. Então, muito bem, vamos lá. Letra A. Ele foi detido sem ter cometido crime algum? Isso daqui é uma pergunta. E pergunta não pode ser proposição. Pergunta não pode ser proposição, tá? Então, olha só um pequeno conceito básico. Proposição é uma sentença declarativa, correto? Uma sentença declarativa, que eu consigo interpretar de forma lógica. Interpretar de forma lógica é dizer se essa sentença é verdadeira ou é falsa, dizer se é uma verdade ou é uma mentira. Esse é o conceito básico de proposição. O que as bancas adoram cobrar em prova, tá? Afirmando que é uma proposição, é frases interrogativas, frases exclamativas, frases imperativas, frases do tipo x mais 2 é igual a 4. Veja que eu tenho uma afirmação, uma sentença fechada, né? Só que se eu não sei o valor de x, eu não consigo dizer se essa afirmação é verdadeira ou é falsa, se essa sentença declarativa é verdadeira ou é falsa. Isso não pode ser proposição. Normalmente é o que é cobrado em prova. Então, voltando para a questão. Eu tenho aqui uma frase interrogativa, por isso que a letra A não é proposição. A letra B. Aquela penitenciária não oferece segurança para o trabalho dos agentes prisionais. Olha só. Eu tenho aqui, ó, a expressão aquela. Aquela. Se eu digo para você o seguinte exemplo, olha só, seguinte exemplo aqui, ó. Ela é médica. Ela é médica. É a mesma coisa. Olha para mim, meu filho. Presta atenção.
Se eu digo assim, ó, ela é médica, o que você vai dizer para mim? Ela quem, doido? De que você está falando? Você sabe quem é ela? Não sabe. Lembre-se, proposição é uma afirmação, é uma sentença declarativa, é a expressão de um pensamento completo. E essa afirmação, esse pensamento completo, você sempre tem que conseguir dizer se é verdadeiro ou se é falso, se é uma verdade ou se é uma mentira. Isso é um conceito de proposição. Se eu digo que Décio é professor de raciocínio lógico e matemática, verdadeiro, é uma frase completa que você consegue dizer que é uma verdade, porque realmente eu, Décio, sou professor de raciocínio lógico e matemática. Agora, se eu chego do nada para você e digo, ela é médica, ela quem? Aquele livro é bom. Aquele? Qual livro? Isso não é proposição, isso é uma sentença aberta. Por quê? É uma afirmação que você não consegue dizer se é verdadeiro ou se é falso. Então, cuidado, porque esse tipo de afirmação, esse tipo de sentença confunde muito em prova. Então, de volta para a questão. Quando eu digo que ela é médica, você vai me dizer ela quem? Você não sabe dizer se isso é verdadeiro ou é falso. É a mesma coisa da frasezinha, ó, dessa frase aqui. Aquela penitenciária não oferece segurança para o trabalho dos agentes. Eu pergunto, qual penitenciária? Não é proposição. Isso é uma sentença aberta. Letra C. Os agentes prisionais da penitenciária de Goiânia foram muito bem treinados. Opa, olha aqui a minha proposição. É uma afirmação que com certeza você consegue julgar em verdadeiro ou falso. Eu acredito que seja verdadeira, porque realmente os agentes precisam ser muito bem treinados, certo? A letra D diz, fique alerta a qualquer movimentação estranha no pátio do presídio. Isso é uma frase imperativa, meu filho, e frase imperativa não é proposição. E a letra E diz que houve fuga de presidiários. Que tragédia! Olha aí, uma frase exclamativa não é proposição. Então, gabarito dessa questão, gabarito letra C, uma questãozinha de 2015, muito boa que a gente acabou de gabaritar. Vamos para a próxima. Olha lá. Próxima questão de 2014, banca Quadrix, prova, tá? CRN da terceira região, tá? Foi para o cargo de assistente administrativo. Diz o seguinte, das afirmativas a seguir, assinale a única que apresenta uma proposição lógica. Você já sabe o que é uma proposição, meu filho, então vamos resolver a questão. Letra A, uma alimentação saudável é um dos princípios básicos para uma vida saudável. Opa, acabei de achar o gabarito. Qual é o gabarito? Letra A, porque está aqui a minha proposição. É uma afirmação, uma sentença declarativa que com certeza eu consigo julgar em verdadeiro ou falso. Nesse primeiro momento, não me cabe julgar se essa proposição realmente é verdadeira ou se é falsa, mas eu acredito que seja verdadeira. Letra B, não pode ser porque você tem uma frase exclamativa. A letra C, já pensou como vai a saúde? É uma frase interrogativa, não pode ser proposição. A letra D diz o seguinte, seja qual for o seu ritmo de vida, aprenda a se exercitar sempre. Frase imperativa. E a letra E é uma expressão que diz 31 de março, dia da saúde e nutrição, não pode ser proposição. Então tá aqui o gabarito, letra A. Olha pra mim, meu filho, olha pra mim. Aqui, beleza? Agora aqui, vem pra cá. O que é proposição? É uma afirmação. Possui quantas valorações? 2. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Beleza? Não erra mais isso, cai em prova. E tem mais questão disso que nós vamos resolver até você enjoar agora. Vamos de volta pra telinha. Olha só. Próxima questão. Banca VUNESP, de 2014, para a Polícia Civil de São Paulo, perito criminal. Eu quero chamar a atenção para você, tá? Eu quero chamar a sua atenção no seguinte. Nós, independente da banca, do ano e da prova, a gente percebe que o assunto ele não muda, é sempre cobrado da mesma forma. Então é uma matéria fácil. Como que você aprende raciocínio lógico para passar no seu concurso público? Resolvendo muitas questões. Diz o seguinte, das alternativas apresentadas, assinale a única que contém uma proposição lógica. Você já sabe o que é uma proposição. Vamos achar. Letra A, ser um perito criminal ou não ser? Pelo amor de Deus, né? Isso daqui não pode ser proposição. Letra B, uma atribuição do perito criminal é analisar documentos em locais de crime. Opa, já achei
Já achei a minha alternativa correta. Gabarito é a letra B. Tá aqui a proposição. Ele declarou, ele expressou um pensamento completo. Ele afirmou que uma atribuição do perito criminal é analisar documentos em locais de crime. Isso é uma frase verdadeira, é proposição. Letra C, o perito criminal também atende ocorrências com vítimas de terrorismo? Frase exclamativa não é. Letra D, frase interrogativa não é. E a letra E diz que instruções especiais para perito criminal. Isso aqui é apenas uma expressão e não pode ser proposição. Gabarito, letra B. Então vamos lá, meu filho, que o negócio é aprender para tentar esquecer na hora da prova e não conseguir mais. Vamos lá. Você vai tentar errar na sua prova e não vai conseguir, tá? Prova do TCE da Paraíba, Fundação Carlos Chagas é a banca. Sabe-se que sentenças são orações com sujeito, o termo a respeito do qual se declara algo. E predicado, o que se declara sobre o sujeito. Na relação seguinte, há expressões e sentenças. Meu filho, olha para mim agora. Viu que questão um pouco diferente da Fundação Carlos Chagas? Ele fala assim, ó, na relação existem expressões e sentenças. Aqui, quando a Carlos Chagas se refere a expressões, ela está querendo dizer ao que não é proposição. E quando ela diz sentença, ela está se referindo ao que é proposição. É uma forma um pouco diferente de ser cobrado, tudo bem? Você está acostumado, eu tenho certeza, na sua casa, apenas a enunciados assim, ó. Assinale a alternativa que é uma proposição. Você sempre vê a palavra proposição e acabou de ver uma forma diferente de ser cobrada. Aqui, eu falei para você, você vai ver coisas que você ainda não estudou e não aprendeu, porque aqui a gente não tem preguiça. O negócio é estar sempre resolvendo questões de prova, sempre se atualizando e ver como que as bancas cobram. Então, sem mistério, quando ele diz expressão, ele está falando que não é proposição. Quando ele diz sentença, ele está se referindo ao que é uma proposição, beleza? Você vai passar na sua prova, que eu tenho certeza, e vai parar de ficar pondo 10 conto de gasolina, meu filho. Então volta pra cá. Olha só. 3 mais 9 é igual a 12. Isso aqui é uma proposição, beleza? Que ele se refere à sentença. 2. Pelé é brasileiro. Isso aqui também é uma proposição, porque isso é verdadeiro. O jogador de futebol. Eu tenho nada mais que uma expressão, tudo bem? Isso aqui é uma expressão, não é uma frase completa, não é uma expressão de um pensamento completo, não é uma sentença declarativa que você consegue julgar em verdadeiro ou falso. Ou seja, não é proposição. A idade de Maria, uma expressão, não é proposição. A metade de um número, outra expressão, não é proposição. E 6. O triplo de 15 é maior do que 10. Opa, eu tenho uma proposição. Questão fácil, né? Aí ele vem, ó, é correto afirmar que na relação dada são sentenças. Ou seja, meu filho, ele está perguntando o que aí? São proposições, tá? Apenas os itens de número 1, 2 e 6. E onde está isso? 1, 2 e 6. Letra A de aprovado. Show de bola? Próxima questão. Olha só, tá aqui, ó. Questão da PM da Bahia, Fundação Carlos Chagas. Diz o seguinte: define-se sentença como qualquer oração que tem sujeito e predicado. Na relação que segue a expressão em sentença. O que você está percebendo? Que o enunciado, a Fundação Carlos Chagas manteve, né? Igual da última questão lá. Então vamos lá. Lembrando, expressão não é proposição. Sentença é proposição. Questão número 1. O item 1, né? Tomara que chova. Isso aqui é uma expressão. Que horas são? Frase interrogativa é expressão. 3 vezes 2 são 5. Opa! 3 vezes 2 dá 5, meu filho. Falso. Tá vendo? Você conseguiu julgar em verdadeiro ou falso. Então isso aqui é uma proposição. 42 detentos. Isso daqui é apenas uma expressão, não é proposição. Policiais são confiáveis. Meu filho, não responda se é verdadeiro ou falso. Eu só quero saber se é uma proposição, tá bom? É uma proposição. 6. Exercícios físicos são saudáveis. Com certeza, isso aqui também é uma proposição. Então vamos lá. De acordo com a definição dada, é correto afirmar que dos itens da relação acima são sentenças proposicionais. Olha que legal.
Aqui ele já foi mais claro, né, com o que a gente estuda. Ele falou sentenças proposicionais. Apenas os de número, vem comigo. O que é proposição? O 3, o 5 e o 6. Então, gabarito, letra C. Letra C de C vai passar, né, meu filho? Que eu sei que você vai gabaritar a sua prova, tá? Então, vamos aqui, ó, questão número 6. Agora eu tenho a prova da FINEP Banca CESP. Você vai perceber que não tá mudando nada. Olha pra mim, meu filho. Eu falei para que você vai passar na sua prova, você vai parar de pôr 10 conto de gasolina. O câmera aqui se identificou. Eu falei, estuda, meu filho, tá? Ele falou, pô, professor, legal. E ele fez uma piadinha, falou que eu tô parecendo um papa-capim com esse meu cabelinho aqui, ó. Meu amigo, cabelo do professor não importa. O negócio é que eu tô te ensinando aqui a matéria, beleza? Então não é para ficar rindo do meu cabelinho de papa-capim, não. Volta para a questão aqui, tá? Fazer essa pequena observação aí que eu tava agoniado com isso. Letra C. Acerca de proposições, olha que bacana. Banca CESP é show porque ela já vai direto no que a gente quer. Proposição. Considere as seguintes frases. Primeira frase. Os fundos setoriais de ciência e tecnologia são instrumentos de financiamento de projeto. Meu filho, isso aqui é uma proposição, beleza. 2. O que é o CT da Amazônia? Frase interrogativa, não é. Preste atenção ao edital, é uma frase imperativa, não é. Agora que ele afirma, ó, se o projeto for de cooperação universidade e empresa, então podem ser pleiteados recursos do fundo setorial verde e amarelo. Isso aqui é uma proposição porque ele afirmou, tá, por completo, e você vai conseguir julgar em verdadeiro ou falso. Aí ele pergunta, ó, são proposições apenas as frases correspondentes aos itens 1 e 4. Onde está isso? Gabarito, letra A. Fácil demais, né? Olha só, essas primeiras questões que nós estamos respondendo aqui, tá? Vem comigo aqui. Essas primeiras questões que nós estamos gabaritando, qual é o tópico que a gente está abordando aqui? Para ficar bem claro, né? Talvez eu não falei no começo do vídeo. Nós estamos falando aqui só de proposições, conectivos e simbologia. Essa primeira parte, tá? Eu vou dividir sempre nas resoluções das questões o assunto que eu estou abordando. Então, essa primeira parte do nosso curso, eu estou resolvendo questões de proposições e conectivos e já já eu vou falar de simbologia, beleza? Aí a gente vem na sequência com os outros tópicos, né? Os outros assuntos de lógica e cada questão eu vou sempre indicar para você, ó, essa questão tá falando desse assunto aqui, para você até ficar um pouco mais direcionado aí para os estudos, certinho? Volta para cá, meu filho, vamos aqui, ó. Questão do TRT, 17ª região, foi a Banca CESP. Diz que na sequência de frases abaixo, ele afirmou que há 3 proposições, tá? Aqui é para a gente julgar em certo ou errado. Vamos ver. Eu tenho 1, 2, 3, 4 sentenças. Ele falou que dessas 4, 3 são proposições. Primeira diz o seguinte, quantos tribunais regionais do trabalho há na região sudeste do Brasil? Filho, pergunta, não é proposição. Aqui ele afirmou que o TRT lançou o edital para preenchimento de 200 vagas. Isso aqui é uma proposição, então eu já tenho uma. Se o candidato estudar muito, então ele será aprovado no concurso. Isso daqui é uma proposição, então eu já tenho 2. Indivíduo com 50 anos de idade ou mais não poderá se inscrever no concurso do TRT. Filho, ele afirmou. Isso aqui é realmente uma proposição, tá? Então eu tenho 3. Então a questão está correta. Beleza? Vamos para a próxima. Fundação Carlos Chagas, prova do concurso do ICMS, Estado de São Paulo. Das 5 frases abaixo, 4 delas têm uma mesma característica lógica em comum, enquanto uma delas não tem essa característica. Bem interessante esse enunciado. Vamos analisar aqui. Que belo dia! Bom, isso daqui não é proposição, é uma sentença aberta. Frases exclamativas, olha só, olha para mim. Deixa eu dar um pouquinho de teoria para você. Nosso curso de exercício aqui a gente só veio resolver questões de prova, não perder tempo. Mas um pouquinho da teoria é sempre bom comentar com você. Frases exclamativas, imperativas, interrogativas, expressões abertas, não são proposições, tá? Alguns professores ensinam
que, por exemplo, ela é médica. Ah, isso é uma sentença aberta. Não é bem assim. Sentença aberta para a lógica é tudo aquilo que não é proposição. Uma sentença, olha só, existem expressões avulsas. Como eu digo, o menino. O menino o quê? A frase nem completa está. Tudo bem? Expressão. Agora existem sentenças. Sentença é toda expressão de um pensamento completo. Se eu chego para você e falo assim, ó, meu filho, qual o seu nome? Eu expressei o pensamento completo, tudo bem? Eu expressei tudo, o meu sentimento. Eu queria saber qual o seu nome. Só que eu fiz uma pergunta. Ah, professor, é sentença? Isso é uma sentença. Só que para a lógica, isso é chamada de sentença aberta. Ah, professor, então frases interrogativas são sentenças abertas? Sim. O que não é sentença aberta? É uma sentença fechada. Ou seja, é uma expressão de um pensamento completo que eu consigo interpretar de forma lógica. Interpretar de forma lógica, para a lógica, é dizer se é verdadeiro ou se é falso. E é isso que a lógica chama de proposição. Tranquilo? Então, quando eu falo aqui, ó, frase exclamativa, eu chamo de sentença aberta, e isso está certo, filhote. Não vai ser questão de cobrança na sua prova. Isso não vai ser cobrado na sua prova. Mas saiba, expressão de um pensamento completo é uma sentença. Agora, aquelas que eu consigo julgar em verdadeiro ou falso são chamadas de proposições. Um conceito básico, tá? E interessante. Então, de volta agora para a questão. Olha aqui. Um excelente livro de raciocínio lógico. Filho, não é proposição, porque tá indefinido. Que livro? Se fosse o livro do professor Décio Souza, seria verdadeiro. Mas eu não sei que livro é esse, não é proposição. Sentença aberta. 3. O jogo terminou empatado? Vamos chamar de sentença aberta. Existe vida em outros planetas. E aí, meu filho, para você é verdadeiro ou é falso? Eu não quero saber, tá? Porque se eu falo que é verdadeiro, alguns aí vão estar falando que o professor é doido. Mas eu acho que é. Não é voltar para cá. Isso aqui é uma proposição. Por quê? Aqui é uma frase afirmativa, é uma sentença declarativa, é uma expressão de um pensamento completo que eu consigo julgar em verdadeiro ou falso. E quando ele diz escreva uma poesia, é uma frase imperativa, são sentenças abertas. Então olha que interessante. A frase que não possui essa característica comum é olha que legal, a única frase que não possui uma característica em comum com as demais é a 4, que é o nosso gabarito, letra D de Décio. Por que é a 4? Porque todas as outras são sentenças abertas, ou seja, não são proposições. E apenas a 4 é uma proposição, e eu achei interessante a forma de cobrar, né? Esse item aí. Então, vamos para a próxima questão aqui. Legal. É uma prova de 2014, Banca VUNESP, para delegado da Polícia Civil. Diz o seguinte, ela fala assim, ó, a lógica clássica possui princípios fundamentais que servem de base para a produção de raciocínios válidos. Esses princípios foram inicialmente postulados por Aristóteles, aqui ó, o nosso rei Aristóteles, 322 a.C. E até hoje dão suporte a sistemas lógicos. Tais princípios são, filho, rapidinho aqui, tá? Algo que às vezes a gente passa batido em sala de aula e você precisa saber. Quais são os princípios fundamentais da lógica, revisando rapidinho? Os princípios fundamentais da lógica são basicamente 3, tá? Primeiro, é o princípio da não contradição. Depois nós temos o princípio do terceiro excluído. Rapidinho, o princípio do terceiro excluído. E o último é o princípio da identidade. Rapidinho, princípio da não contradição.
Olha para mim, o que o princípio da não contradição diz? Diz que se uma sentença ela é uma proposição, então ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, o que exclui os paradoxos. O que é o paradoxo? É aquilo que quando você diz que é verdade, ao mesmo tempo você está dizendo que é uma mentira. Depois eu vou comentar sobre isso mais na frente. O outro princípio, que é o princípio do terceiro excluído, é para a lógica bivalente, que diz o seguinte, que uma proposição só possui duas valorações, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Caso exista uma terceira valoração, ela deverá ser excluída. E o princípio da identidade diz que a proposição ela tem a sua identidade. Se uma proposição ela é verdadeira, então ela será somente verdadeira. Se uma proposição é falsa, então ela não pode ser verdadeira, ela será somente falsa. Esses três princípios, quando seguidos, é o que diz que uma sentença é uma proposição. Para que uma sentença declarativa seja uma proposição, ela precisa respeitar esses três princípios, são os princípios fundamentais da lógica, tudo bem? Então volta para a questão, olha lá, volta para a questão. Ele diz o seguinte, que, letra A, da inferência, da não contradição e do terceiro excluído. Tá errado, não é princípio da inferência, da não contradição e do terceiro excluído, nem terceiro incluído, né? Terceiro incluído, tá excluído, meu filho, tá? Letra B, da diversidade, da dedução e do terceiro incluído. Errado. Letra C, da identidade, opa, certo. Da inferência, não. Letra D, da identidade, correto. Da não contradição, corretíssimo. E do terceiro excluído, olha aqui, né? Uma questãozinha de delegado de 2014, Banca Vunesp, que fala apenas dos princípios fundamentais da lógica. Gabarito, letra D. Então, revisando de novo. Princípios fundamentais da lógica. Para a lógica, meu filho, bivalente, tá? É o da não contradição, do terceiro excluído e o da identidade. Vem com o tio. Muitos alunos que já fizeram concurso, fazem cursinho, você mesmo pode ser um deles. Pode não lembrar disso daí. Viu como cai em prova? Tá? Aqui não tem preguiça. Ah, o professor desce, é o melhor. Não, eu não sou melhor que ninguém, pelo amor de Deus. Só que eu não tenho preguiça. Eu não enrolo meu aluno. Eu tento passar tudo que cai em prova. E por questão de conhecimento, existe uma lógica mais contemporânea que se chama lógica trivalente. Essa lógica ela não respeita o terceiro excluído. Tudo bem? É uma lógica que diz que uma proposição pode ter três valorações. Ela diz que a proposição pode ser verdadeira, falsa ou pode ser incerta. A lógica que nós estudamos, que é a lógica da sua prova, do seu edital, é chamada de lógica bivalente. Bi de dois, verdadeiro ou falso. É a que respeita esses três princípios. Tudo bem? Isso eu tenho certeza que você não sabia, beleza? Continua com o nosso curso aqui, que eu tenho certeza que você que fez o seu cursinho, você que está estudando e aderiu a esse curso aqui de exercício, vai sair daqui, ó, confiante e sabendo que vai gabaritar as questões da sua prova. Então, meu filho, vamos passar no concurso e você vai virar uma pessoa interessante, beleza? Já já a gente volta. Tchau!